Boa noite, né? Boa noite a todos. Bom, enquanto nós fomos acionados, né, da localização do corpo, então enquanto a gente estava lá fazendo as nossas diligências, os policiais da delegacia de Abreu Lima já me ligaram para mim e falaram assim, ó, ele está aqui, o acusado veio aqui se entregar. E aí até então a gente não sabia, né, se era ele mesmo ou não, e aí ele veio e confessou tudo. Ele já foi conversando tudo com os policiais, né, que estavam lá na delegacia. Aí a gente encerramos as nossas diligências no local de crime que a gente tinha que ter feito. E aí eu pedi que trouxesse ele aqui para o DHPP para a gente começar a ocorrência aqui, né? O que é que ele conta, delegado? Bom, ele foi assim bastante frio, né? Ele contou detalhes assim sem pestanejar, sem nada. Ele disse que ele e Glenda se conheceram há alguns dias através de redes sociais e eles se encontravam de vez em quando e, segundo ele, o objetivo era só usar drogas juntos. Ele dava o dinheiro e ela trazia a droga e eles consumiam a droga juntos. Só que ele confessou que algumas vezes eles se relacionavam, né? Também assim, sexualmente, enfim, mas não eram namorados. E numa dessas ela vinha brigando por algum compromisso, né, de namoro. E no sábado houve mais uma briga, né? Foi uma sequência de brigas e Glenda usou uma faca pra cima dele e aí ele disse que empurra a faca, ela jogou ela no chão. Assim que ela cai no chão, ele pega uma enxada que estava próximo e já foi aqui, né, com a parte da enxada. E aí ele disse que depois que viu que ela caiu, já pegou uma faca e começou a sequência a dar outros golpes, né, de faca. E ele disse pra mim que ele estava assim tão doido, que eles usaram drogas, compromissos, usaram muitas substâncias ilícitas juntos, que ele dormiu. Depois que ele fez tudo isso, ele apagou. E aí no dia seguinte, no domingo, ele acorda, domingo 2 horas da tarde, ele acorda, vê aquela cena, lembra, né, de tudo que ele fez, e aí ele resolve enterrar ela. E aí ele arrasta ela assim pra fora, disse que arrastou com a ajuda do colchão. Ele falou que dormiu, inclusive, no colchão todo melado de sangue. Ele vai ali no armazém, compra o cimento, compra a cal, fez o buraco, pintou ali, né, com a cal branca. Tentou, onde foi o local do crime, ele tentou apagar os vestígios, né, usou uma tinta na parede, enfim, queimou os objetos usados e disse ele que o único celular que ele tinha, ele trocou por droga, foi pra mata e ficou 3 dias usando droga escondido, né, fugindo da polícia. Ele chegou a queimar o corpo da Glenda também, ele fala, delegado? Ele falou pra gente que tentou, ele não queimou, ele arrastou ela e jogou ela na cacimba. Daquele jeito mesmo. Ele queimou assim, foram os utensílios que ele usou, né? A faca, o colchão, esse foi o que ele queimou. O pai disse que a Glenda parecia muito apaixonada, que trazia talvez um outro olhar para a família, assim, sempre dizia, apesar da família dar conselho, não queria, né, achava que era um lugar muito longe, uma pessoa que ela estava se relacionando que a família não conhecia, pedia para ver uma foto, ela não mostrava, mas dizia assim, eu acho que ela estava muito apaixonada, porque ela estava indo para lá todo fim de semana, há cerca de 3, 4 meses já. Então, assim, ele traz uma outra versão como se fosse algo sem compromisso. Exato, exatamente. Ele trouxe uma versão que foi uma coisa que eram encontros pontuais que ocorrem há menos de um mês, assim, mas a família dela realmente me relatou essa história, que eles já tinham esse compromisso. E segundo o autuado, né, ele disse que ela confundiu, né? Disse ele que ela confundiu, que eles não eram namorados, que inclusive a briga começou por causa disso. Por causa talvez dessa falta de compromisso, dessa cobrança. Isso, essa cobrança de relacionamento, enfim. E aí quando os dois estão muito drogados, né, e aí partiram para a violência. Ele foi muito frio, não é? Porque além de ter dormido ali ao lado do corpo, num colchão cheio de sangue, no outro dia teve a frieza de enterrar, mas ainda se comunicou com o pai dela, porque o pai disse que falou com ele, né, perguntando pela filha, e ele disse, ela já foi embora, né, eu também estou tentando falar com ela, não consigo. Sim, mentiu, né, mentiu nesse momento. Ele entrou em contato com o pai, ele também disse para mim que falou com a mãe dele, que inclusive foi a mãe dele que fez com que ele se entregasse, né, à delegacia, porque foi a mãe que conseguiu fazer ele refletir na história, enfim, ele disse que a mãe tinha problemas cardíacos e por isso, pela mãe dele, ele se entregou. Ou seja, a mãe, pelo menos, ele falou a verdade, né, confessou que tinha matado. Sim, confessou, e pra gente ele confessou assim, sem arrependimento, sem nada, confessou pra todo mundo, a gente filmou, veio acompanhado de advogado, então não houve, a gente não forçou, não foi nada, então ele veio por livre e espontânea vontade, confessou todo o ocorrido.
Esse flagrante dele é pela ocultação de cadáver, né, delegado? Exatamente, porque o flagrante ele só pode ser feito pelo aquele crime naquele momento. Então é o flagrante da ocultação de cadáver, mais a investigação que vai seguir agora a partir do flagrante até o indiciamento. Com certeza ele vai ser indiciado pelo homicídio e pela ocultação do cadáver.